Olá, eu prefiro não mencionar o meu nome, devido a citar pessoas que estão envolvidas no caso insano que aconteceu não comigo, mas com o meu amigo. O meu amigo, que vou chamá-lo aqui de David, trabalhava junto comigo em uma empresa de topografia no ano de 1994. Eu e David trabalhamos viajando para outros estados. Ficávamos semanas longe de casa. A empresa pagava muito bem para aquela época. Era um salário bem gordo, além de outras regalias como hotéis e restaurantes. Me lembro que uma vez eu e David fomos enviados para o interior de Rondônia para fazer um trabalho em uma obra muito grande que estava sendo realizada. Nós ficamos em um hotel. Durante os dias que ficamos lá, conhecemos o dono de uma chácara. Ele certa vez nos chamou para beber na sua chácara. Era um homem bem-sucedido, trabalhou por muitos anos na esfera jurídica do estado. Quando eu não estava trabalhando, mas sempre que o David era convidado a ir na chácara, eu ia com ele também. Éramos bem-vindos naquele lugar. Houve uma certa vez que um dos filhos do dono da chácara estava fazendo aniversário. Ele deu uma festa grande. Havia muita carne para churrasco, bebidas e pessoas que eu nunca tinha visto antes. A festa começou lá para as 8 horas da noite e foi se arrastando madrugada dentro e não tinha hora para terminar. Teve um momento que o David se engraçou com uma moça. Ele disse para mim que já tinha companhia para aquela noite. Estava bem animado e empolgado. Quando eu vi a moça, eu fiquei me perguntando o que foi que ele viu naquela mulher. Era uma moça de vestido longo branco, estava descalça e seus cabelos negros cobriam todo o seu rosto. Eu achei que o David deveria estar muito bêbado para ficar com aquela mulher, indignado por trair a sua esposa com uma mulher maltrapilha. Ele saiu com aquela mulher e foi se embrenhando com ela em uma parte escura para ter privacidade, perto de umas árvores, e logo atrás dali passava um rio. Eu fiquei ali conversando com outros convidados, já era por volta das 2 horas da manhã. De repente, eu vejo David andando em minha direção. Ele estava sozinho. A moça já não estava mais com ele. Ele estava assustado. Percebi que fedia a urina e pediu para que fôssemos embora. Eu perguntei o que aconteceu, mas ele insistiu para irmos embora. De tanto insistir, acabamos deixando a chácara e voltamos para o hotel. Entramos no carro da empresa e fomos dirigindo até o hotel. Ele ficou a viagem inteira calado, mas quando eu cheguei no hotel, eu perguntei de novo o que tinha acontecido. Então ele disse algo assustador e bizarro. Ele disse que aquela moça, que na sua visão era uma bela morena com seus 25 anos de idade, usava uma blusa que mostrava o seu umbigo, usava um short jeans curto, mostrando um corpo escultural de enlouquecer qualquer homem. Essa parte já foi estranha porque eu vi algo totalmente diferente. Uma mulher de cabelos longos, negros, vestido branco, pálida, descalça e parecia em situação de rua. David foi com aquela mulher até a parte escura, onde só havia a tímida luz da lua. Eles estavam ali em um momento de intimidade, beijos e abraços, quando ele percebeu que sua pele estava ficando muito gelada. Teve um momento que aquela moça se virou de costas para ele e parecia estar tirando a blusa. O David, em seu total fogo, pensou que iria ver algo totalmente belo e provocador. Mas quando ela se virou, ele viu algo hilário e traumático. Aquela mulher, quando se virou, tinha um rosto deformado e esticado, literalmente. A sua cara parecia com a de um cavalo, com os olhos humanos. Sua pele agora era cinzenta. David afirma que quase teve um infarto quando aquilo que ele não sabia mais se era uma mulher lhe disse o seguinte: Eu não sou bonita pra você? Você me acha bonita? Naquele instante ele se urinou nas calças devido ao medo e ao choque. Ele saiu correndo enquanto atrás de si aquela mulher dava risadas que pareciam relinchos de cavalo. Eu escutei a sua história, eu via o quanto ele estava em choque. Eu não duvidei de sua experiência, pois o David não era de brincar com essas coisas. Apesar de sua atitude totalmente escrota, parece que ele aprendeu a sua lição. Depois daquele ocorrido, David nunca mais foi o mesmo. Ele deixou de beber e passou a ser um marido fiel à sua esposa. A vida lhe deu uma dura lição e espero que possa servir de aviso para aquelas pessoas que não são fiéis aos seus companheiros e que cedem aos seus desejos para saciarem as suas safadezas.
Desejo a todos uma ótima noite. Eu me chamo Márcio. Eu tenho 39 anos. Eu moro em São Paulo. No ano de 2011, eu tive uma experiência aterrorizante que até hoje é difícil de relatar, pois foi algo que eu nunca pensei que iria ver, ainda mais em um lugar pouco improvável para acontecer isso. Naquela época, eu estava desempregado, já tinha uns 8 meses. Procurava emprego por todos os lados, mas nada. Tudo estava dando errado. Até que finalmente, por indicação de um amigo, eu consegui um trabalho em um lugar muito bom. Era uma fábrica de bebidas especificamente. Eu estava muito feliz, pois eu iria ganhar um ótimo salário. Poderia ter a chance de fazer a carreira, além dos ótimos benefícios que a empresa oferecia. Nas primeiras semanas tudo estava correndo tudo bem. Tinha que aprender bastante coisas e eu trabalhava em turnos rotativos. Havia semanas que eu trabalhava pela manhã, outra semana que eu trabalhava pela tarde e outra semana que eu trabalhava pela madrugada. Com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que havia funcionários que se queixavam de ter que trabalhar de madrugada. Alguns pediam para trocar de turnos com colegas de trabalho, e haviam alguns que pediam demissão. Eu achei estranho, pois era um trabalho muito bom e tinha um salário excelente. Por que o doido iria abrir mão de um salário tão bom como esse? Eu me perguntava. Uma das minhas principais funções na empresa era levar pacotes de bebidas que acabaram de ser fabricadas para os depósitos de distribuição. Haviam 2 depósitos naquela fábrica, um norte e um sul. Eu geralmente ficava no depósito sul. O depósito norte ficava mais afastado da fábrica e eu levava os pacotes em uma empilhadeira e os armazenava. Houve uma semana que eu tive que trabalhar de madrugada. Eu trabalharia com outros 5 funcionários e um deles era o nosso supervisor, o cacique. Ele tinha esse apelido pois era descendente de povos indígenas. Ele me deu a tarefa de levar as bebidas até o depósito norte, em uma empilhadeira. Eu faria essa tarefa sozinho até o amanhecer. Enquanto eu fazia o trabalho, havia momentos em que eu sentia uma sensação de estar sendo observado. Não pelas câmeras da fábrica, nem pelo meu supervisor ou colega de trabalho. Era algo que eu não sabia como explicar. O trajeto que eu fazia desde o depósito sul até o depósito norte era iluminado até uma certa parte do caminho. E por uma razão estranha, não havia câmeras no depósito norte. Depois do depósito, havia mata nos fundos, separada por um alambrado que demilitava os territórios da fábrica. Foi nessa noite que, quando eu estava saindo do depósito norte, eu pude ver com a ajuda dos faróis da empilhadeira um vulto de um animal andando dentro do mato. Porém, como estava escuro, eu pensei ser algum animal do mato. Eu notei outras coisas estranhas. Quando eu estava sozinho conferindo a carga do depósito, eu escutava sons de uma criança sorrindo. Eu olhava para todos os lados, mas não via ninguém. Eu estava sozinho lá. Não seria possível haver uma criança brincando em uma fábrica sozinha de madrugada. Às vezes eu pensava ser o sono e o cansaço que me faziam ter essas impressões estranhas. Mas isso perdurou por algumas semanas que eu tinha que trabalhar de madrugada, até o ponto de realmente começar a me incomodar e eu começar a perceber que tinha algo errado naquele lugar. Porque muitos operários que trabalhavam de madrugada pediam demissão. O pior estava por vir. Novamente chegou a vez de eu trabalhar de noite. E foi em uma noite de sexta-feira, lua cheia, que eu tive a pior experiência da minha vida. Eu tinha que carregar pacotes de bebidas
até o depósito norte, e o meu supervisor me pediu para levar todos os pallets vazios até a parte de trás do local. Eu fiz o que ele pediu. A parte de trás do depósito era pouco iluminada. Eu dependia das luzes dos faróis da minha empilhadeira e o brilho da lua naquela noite. Foi quando eu estava terminando de guardar os pallets. Na hora que eu saí para retornar até o local de produção, eu vejo perto do depósito de lixo, creio que a uns 40 metros de distância, uma criatura grotesca, vasculhando o lixo. Aquilo tinha o aspecto de um cão, mas era talvez até maior que um bezerro, com pernas traseiras deformadas. Seu corpo era peludo como o de um gorila, e seus braços eram exageradamente longos. Eu fiquei olhando para aquilo tentando entender o que era aquele animal. Eu nunca tinha visto um animal tão feio na minha vida. Eu fiquei sem saber o que fazer. Rapidamente eu apaguei os faróis da minha empilhadeira. Por sorte, a empilhadeira que eu estava era elétrica e não fazia muito barulho. Talvez por isso aquele bicho ainda não tinha me visto, pois ele estava mais interessado no que havia dentro do depósito de lixo. Eu comecei a manobrar bem devagar a empilhadeira para não chamar a atenção daquela coisa, porém não teve jeito. Aquele bicho percebeu a minha presença, se virou e olhou diretamente para mim. Eu pude ver que ele tinha olhos amarelos que brilhavam como faróis de um carro, e sua cara era uma mistura de cachorro com porco. O desespero tomou conta de mim. Eu comecei a acelerar a empilhadeira o mais rápido possível. Porém, não era um veículo muito rápido. Eu percebi que aquela coisa começou a correr atrás de mim. Quando ele corria, fazia um barulho de pele ou algo sacudindo. Era um barulho nojento. O meu medo foi tanto que eu aproveitei que já estava na entrada do depósito norte. Eu resolvi pular da empilhadeira em movimento, e eu entrei no depósito e subi em uma pilha de bebidas que deveria ter uns 4 metros de altura para me esconder daquele bicho. Eu vi aquele bicho passando correndo em frente à porta do depósito. Como a empilhadeira estava em movimento, eu achei que eu tivesse despistado aquela criatura. Porém, alguns minutos depois, ela apareceu de novo, andando em 2 patas como se fosse um ser humano. Eu tentava engolir o choro, tamanho era o medo que eu estava. Aquela coisa, mesmo sendo uma besta, atuava como um ser humano. Ele foi adentrando no depósito em meio às pilhas de bebidas e estava me procurando. Olhava para todos os lados. Meu coração batia forte com medo daquela criatura me encontrar. Aquela coisa parecia ter inteligência. Mas depois de um tempo, ela se colocou em 4 patas e saiu correndo. Eu ainda assim fiquei quase 1 hora ali, em cima das pilhas de bebidas, até que finalmente eu desci e corri até a porta lateral do depósito, que era mais iluminada. Eu vi que ao lado, a uns 30 metros, estava a empilhadeira parada após bater em um contenedor cheio de caixas de papelão. Por sorte, não houve danos com a máquina. Eu aleguei e voltei o mais rápido possível até a linha de produção. O meu supervisor, o cacique, me perguntou onde eu estava. Todos estavam me procurando, pois eu havia sumido há mais de 1 hora. Eu inventei uma desculpa que acabei derrubando uma grande pilha de pallets e tive que organizá-las sozinho, o que me tomou muito tempo. Eu estava trêmulo. Meu supervisor olhava para mim como se quisesse arrancar algo de mim. Mas ele disse para eu ir para o escritório e descansar um pouco, e assim eu fiz. Eu fui para o escritório e fiquei lá sozinho tentando assimilar tudo o que aconteceu comigo. Depois de 1 hora, o cacique chegou. Depois que ele entrou, ele trancou a porta. Ele estava estranho e parecia inquieto. Ele sentou-se na minha frente e disse: Márcio, eu preciso que você seja direto e franco comigo e me diga o que realmente aconteceu. Eu estava com medo de falar o que eu vi
e ele pensar que eu estivesse brincando e acabar sendo demitido da fábrica. Mas não tinha como ignorar tudo o que eu vi. Foi então que eu abri o jogo e disse ao meu supervisor o que aconteceu. Ele me disse algo que me deixou chocado. Ele falou que eu não fui o único a ver aquele animal diabólico e me disse outra coisa ainda mais macabra. Ele me confessou que o dono da fábrica fez um pacto com o Coisa Ruim. Por isso ele tem tanto dinheiro, mas misteriosamente a sua filha de 6 anos morreu em um acidente sem explicação. Além de mim, outros funcionários, quando trabalham de madrugada, escutam risos de uma criança dentro do depósito norte. O cacique disse que já escutou aqueles risos também, e desde então anda com um frasco de água benta em seu bolso. Ele já estava trabalhando ali há bastante tempo. Faltava 2 anos para ele se aposentar, por isso ainda continuava trabalhando ali. Ele me aconselhou a andar sempre com um frasco de água benta no bolso e sempre rezar um Pai Nosso quando eu for trabalhar de madrugada. Eu pensava seriamente em pedir demissão. Eu cheguei a trabalhar por mais alguns períodos, mas o trauma era grande. Mesmo de dia, quando eu tinha que ir para o depósito, eu sentia muito medo ao lembrar de tudo que eu passei naquela noite. Eu não aguentei e pedi demissão um mês depois. Depois que eu saí, eu soube através de um amigo meu que aquela criatura que eu vi provavelmente era o dono da fábrica. Aquilo era um lobisomem e fazia parte do pacto que ele fez. De fato, ele é um homem muito rico até hoje. Um dos mais ricos do estado de São Paulo. Depois disso, eu passei a entender porque sempre havia funcionários que pediam as contas quando trabalhavam naquela fábrica. Há uns 3 anos atrás, eu vi esse mesmo dono dessa fábrica de bebidas dando uma entrevista na TV. E vendo ele tão educado e bem vestido, nem dá para imaginar o quão macabro é aquele homem. Esse mesmo homem tentou me matar transformado em um lobisomem. Boa noite. Trabalhar no turno da noite, como guarda de segurança em uma escola em Presidente Figueiredo, Manaus, foi uma função que eu exerci por muitos anos. Eu trabalhei em todos os turnos, manhã, tarde e noite, e nunca tive nenhum inconveniente. Eu particularmente gostava mais do turno da noite, e foi nessa dita época que eu vi algo assustador. Essa é a história de uma noite fatal quando eu encontrei o que desafiou a explicação de qualquer lógica. Era uma noite particularmente tranquila e a escola estava cercada por um silêncio que limitava as perturbações. Como de costume, eu fazia algumas rondas para verificar se tudo estava em ordem. Geralmente, nessas rondas, eu encontrava nas salas objetos pessoais de alunos e professores dos mais variados tipos, desde cadernos, livros e até carteiras com dinheiro dentro. Quando eu encontrava esses objetos que eram deixados pelos alunos do turno noturno, eu levava para a diretoria da escola e pedia para avisar a diretora antes de eu ir embora, quando ela entrava no turno da manhã, para que o dono fosse notificado. Depois das rondas, eu ligava o rádio e às vezes tirava uma soneca. Já naquela época havia câmeras de segurança por toda a escola. A minha única companhia era o brilho suave dos monitores e o som do rádio que tocava. Em uma certa noite, enquanto eu fazia as minhas rondas, pela primeira vez eu sentia que havia alguém além de mim naquela escola. Era estranho, mas esse sentimento me incomodava. Olhei sobre meu ombro, mas os corredores vazios não revelaram nada além da escuridão. O meu desconforto cresceu. Eu comecei a ouvir sussurros fracos, como suspiros suaves, ecoando pelos corredores. Mas talvez seria coisa da minha cabeça devido ao sono que eu sentia naquela noite. Uma xícara de café talvez resolveria o problema. Aqueles sussurros persistiram, crescendo mais insistentemente a cada passo que eu dei. Eu segui o som
e ele me levou a uma sala de armazenamento há muito tempo esquecida no porão. Na hora eu pensei que alguém estava tentando invadir a escola para roubar, uma vez que havia muitas coisas de valor, desde computadores e até a minha própria arma que eu tinha em minha cintura naquela época. Eu saquei minha arma e fui andando furtivamente para surpreender quem estivesse ali e, dependendo do caso, atirar para sobreviver a um possível ataque de bandidos. Eu abri a porta furtivamente. Estava em uma sala cheia de livros velhos e outros materiais escolares. Eu não conseguia ver nada fora do comum, mas os sussurros se tornaram mais fortes. Eu escutei de maneira bem clara alguém chamando o meu nome. Cláudio. Pela primeira vez eu senti medo. Seja lá quem fosse, como sabia o meu nome? Aparentemente não havia ninguém naquela sala. Enquanto eu pensava em sair da sala, uma figura surgiu das sombras. Eu vi uma mulher com roupa de funeral, olhos totalmente escuros e muito grandes, de uma forma desproporcional ao seu crânio. Eu reconheci aquela figura. Era uma professora que havia falecido há uns 5 anos atrás de infarto fulminante enquanto usava o banheiro da escola. Aquela mulher aparentava uma expressão sombria, olhava para mim firmemente e pouco a pouco foi desaparecendo na minha frente como fumaça. Eu estava paralisado pelo medo. Nesse momento, eu sabia que tinha uma escolha. Eu poderia fugir com terror. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me tranquei na sala e fiquei rezando para não ver mais aquilo. Assombrosamente eu pude ver aquela mulher pelas câmeras de segurança. Aquela mulher vagava pelos corredores da escola e praticamente não tocava o chão. Pela câmera eu pude ver que ela estava vindo na direção da minha sala. Eu a via pelo monitor que ela estava tentando abrir a porta e eu via ao mesmo tempo a maçaneta da porta se mexendo. Eu me perguntava como aquilo era possível. Era por volta das 3 horas da manhã. Aquele espírito foi em direção ao portão da frente e sumiu. Eu procurei em todas as câmeras, mas parece que ela não estava mais ali. Eu fui para casa e liguei para a empresa e pedi que mudassem o meu turno. Mas um dos administradores disse que não era possível. Porém, ele disse que poderia me transferir para um banco. Eu aceitei na hora. Por mais que fosse um pouco mais perigoso, eu preferia trabalhar em um banco. Desde então, eu só trabalhava de dia e não queria mais passar por aquela situação de novo. Algumas semanas depois, quando eu já estava trabalhando em um banco, eu encontrei um colega da empresa que disse que viu a mesma coisa. Essa mulher parecia correr da sala de materiais até o fim do corredor e desaparecia diante das câmeras. Além disso, ele e outros vigilantes escutavam várias cadeiras nas salas de aula se movendo ao mesmo tempo, fazendo um grande barulho, e quando iam verificar, tudo parava e não havia ninguém nas salas. Desde esse dia eu nunca mais quis trabalhar de noite em escolas e tampouco em cemitérios. Esse é o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Alex. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que ocorreu no ano de 1995. Essa experiência ocorreu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Foi assim. Teve um dia que resolvemos ir de bicicleta até a praia de Tramandaí. Por ela ser um pouco perto de onde nós morávamos, tipo uns 100 quilômetros da nossa cidade, nós resolvemos ir através da BR-290. Nós estávamos pedalando por um bom tempo, a vários quilômetros. Então, depois de pedalarmos bastante, resolvemos parar próximo a um lugar em que havia bastante pinheiros. Já era tarde. Já estava quase escurecendo, quando do nada surge um senhor com um chapéu e uma sacola de pano e fumando um cachimbo. Ele perguntou para onde estávamos indo. Respondemos que para Tramandaí. E nós perguntamos de volta: o senhor está indo ou o senhor está vindo? Ele deu o nome do lugar de onde vinha, mas eu não recordo muito bem. Mas era um lugar conhecido. Não me disse para onde estava indo. Seguiu o caminho dele. E alguns instantes depois resolvemos voltar para a estrada. Foi aí que ocorreu um fato muito estranho. Um dos nossos amigos indagou se alguém percebeu que não havíamos passado pelo senhor que havíamos conversado antes. Já estávamos pedalando há bastante tempo,
e não vimos mais aquele senhor na estrada. Por lógica, nós deveríamos passar por ele de volta, pois ele estava caminhando. E o detalhe é que não tinha nada na estrada, nem entrada de bairro, só havia campo aberto com cerca e um valo que serve para armazenar a água da pista quando chove. Não havia como também aquele senhor se esconder naquela estrada. Alguns quilômetros à frente, nós paramos em um posto de gasolina para calibrar os pneus das nossas bicicletas. Nós perguntamos para o frentista se ele não viu passar um senhor de chapéu e fumava um cachimbo. O frentista disse que não, mas ele comentou que em 1 quilômetro mais à frente, debaixo de um pé de pinheiro, acharam um andarilho sentado. Ele já estava morto e tinha falecido há 1 semana atrás. Então ele começou a dar as descrições físicas daquele senhor. E foi aí que nós ficamos muito assustados, pois as descrições físicas desse andarilho que acharam morto naquela estrada é a mesma daquele senhor que tínhamos encontrado há algumas horas atrás. Nós ficamos muito assustados. Daí resolvemos ficar ali mesmo e seguir viagem só no dia seguinte, quando o dia estivesse claro. As pessoas que estavam comigo eram 4. Eu, meu amigo Maciel, o Hugo, meu amigo Ari. Bem, esse foi o meu breve relato. Tenha uma boa noite. Olá, eu me chamo Mário, moro em Rosário, na Argentina. Eu quero compartilhar com vocês várias experiências que eu tive na minha terra natal, em Santiago del Estero, no norte da Argentina. Em minha cidade existem muitos relatos com lendas locais. Uma delas é a do chupacabra, o famoso lobisomem, e também a lenda muito conhecida da mulher de branco. Por incrível que pareça, eu tive experiência com essas 3 criaturas. A primeira delas foi com chupacabras. Eu estava no sítio do meu avô. Ele morava na região serrana daquela província. E em Santiago del Estero é muito contado que quando existe uma mudança climática abrupta, coisas estranhas aparecem. É como se abrisse um portal para coisas do outro mundo. Meu avô criava galinhas. Me lembro que estava passando o fim de semana no seu sítio quando uma certa manhã várias galinhas do meu avô apareceram mortas. O mais estranho é que elas tinham um buraco em seu corpo e não tinham uma gota de sangue. O buraco em seus corpos eram de uma tal precisão que pareciam ser feitos com bisturi. Eu com uma faca cheguei a abrir uma das aves e me espantei ao ver que não havia nenhuma gota de sangue em seus corpos. Isso aconteceu justamente quando na noite anterior houve um vendaval de madrugada. Mas dias depois, em outro sítio da região, apareceram outras aves mortas do mesmo jeito. E uma das moradoras conseguiu ver a criatura que estava fazendo essas atrocidades. Isso foi em uma madrugada. Ela estava andando pelas redondezas do seu sítio. Segundo aquela pobre mulher, era uma criatura pálida, de quase 1,5 metros de altura, braços longos e garras grandes. Sua cabeça possuía olhos grandes e vermelhos, e tinha uma boca que parecia a de um peixe. Ela disse que aquele bicho parecia um demônio, e viu o momento exato em que ele tentou atacar as galinhas do seu sítio. O seu marido, empunhando uma arma, deu 2 tiros naquela criatura, e aquela criatura fugiu para o mato e depois disso nunca mais foi vista, e as galinhas, por sorte, não apareceram mais mortas na região. A outra experiência que eu tive é uma curta história, mas o suficiente para não nos deixar voltar para casa uma certa noite. Meu tio havia ganhado uma casa em uma região que não era muito povoada naquela época. Isso em meados do ano 2001. Ele geralmente não ia muito para aquela casa. A residência ficava mais tempo vazia. Nessa época começou a ter muitos roubos naquela região, e meu tio, com medo de que invadissem ou até mesmo usurpassem a casa,
Pediu para eu passar umas noites lá, para ninguém pensar que a casa estava sozinha ou abandonada. Eu fui para lá passar algumas noites. Me lembro que um amigo meu que morava lá perto me convidou para tomar uma cerveja e bebermos lá na casa mesmo. Eu pedi a ele que antes de comprar cerveja, para ele passar na casa em que eu estava para irmos juntos. Eu me lembro que eram umas 22 horas. O céu estava claro. A lua não estava cheia, mas iluminava tudo ao redor da residência. Eu estava na cozinha quando escuto alguém bater na porta da sala. Era meu amigo chamando pelo meu nome. Ele deu 2 batidas suaves, mas depois de alguns segundos, as suas batidas eram frenéticas e desesperadoras. E ele me implorava para abrir a porta. Eu fui correndo até a sala sem entender nada e lhe abri a porta. Ele entrou com tudo, quase me atropelando. Foi quando eu vi que do lado de fora havia uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma mulher com um vestido branco, cabelos negros e longos, mas os seus pés não tocavam o chão. Na verdade, ela nem tinha pés. Deveria estar flutuando a uns 30 centímetros do chão. Ela não possuía olhos e vinha na nossa direção. Eu fechei a porta e nós dois começamos a rezar. Foi então que aquela suposta mulher deu um grito horrível. Continuamos rezando e decidimos sair daquela casa pela porta dos fundos. Saímos correndo com tudo, sem olhar para trás. Naquele dia tomamos nossa cerveja, na rua mesmo. Só tivemos coragem de voltar para casa quando estava de dia. Eu contei para o meu tio o que eu vi. Ele não acreditou em mim, mas alguns meses depois ele vendeu aquela casa. Eu tenho para mim que ele também viu aquela assombração, a famosa mulher de branco. E por último, a experiência mais recente que eu tive aconteceu no ano de 2015. Nessa época eu já estava morando junto com a minha namorada e os meus 2 filhos já tinham nascido. O mais velho naquela época tinha 5 anos e o mais novo tinha apenas 4 meses de vida. Me lembro que fomos para a casa de uma amiga de minha esposa para comer um churrasco e umas empanadas. Era noite e toda a família estava reunida. O tempo foi passando até que, quando deu por volta das 11 horas da noite, minha esposa disse que estava cansada e queria pôr os nossos filhos para dormir. A amiga da minha esposa ofereceu uma de suas casas que ela alugava para a gente passar a noite e voltar para casa no dia seguinte, pois seria mais cômodo e àquela hora já não tinha mais ônibus disponível. Eu no começo achei melhor irmos para a nossa casa, mas como já não tinha ônibus, o jeito era ficar. Fomos para tal casa. A casa não tinha muro. Nos acomodamos os nossos filhos e dormimos juntos no mesmo quarto. Todos nós estávamos dormindo quando, de madrugada, eu acordei com o barulho de uma leve chuva, mas algo mais assustador chamou a minha atenção. Eu escutei um barulho de algo pesado correndo em 4 patas até a janela do nosso quarto. Aquilo parou e começou a rosnar bem na janela do nosso quarto. Minha esposa acordou e eu pedi para ela ficar quieta. Parecia ser um animal pesado e grande. Tinha uma respiração ofegante. Fazia uns barulhos estranhos, como bater de palmas. Aquilo não tentou arrombar a casa, mas ficou dando voltas ao redor da casa e parava de vez em quando bem em frente à janela do nosso quarto e ficava farejando. Naquele momento, nós sabíamos que aquilo era um lobisomem. Nós rezamos para os nossos filhos não acordarem, pois se eles acordassem, poderia atiçar aquela criatura e ela poderia tentar invadir a casa. Não tínhamos dúvida, pois o nosso filho mais novo não era batizado naquela época. Aquilo durou a noite toda e somente acabou quando o galo cantou. Então aquela criatura desistiu e foi embora. Eu até hoje desconfio que a amiga da minha esposa tem algo a ver com aquilo. O jeito que ela olhava para o meu filho era muito estranho.
e me lembro dela ter perguntado se o bebê era batizado. Hoje não vivo mais em Santiago del Estero, mas afirmo que coisas estranhas sempre acontecem por lá, principalmente em mudanças climáticas. Obrigado por sua atenção. Boa noite. Olá, eu me chamo Arthur. Eu tenho 27 anos e moro no interior de Goiás. Eu peço que você não mencione a cidade em que eu vivo por questão de privacidade. Eu tive uma experiência que foi recente, no ano passado, na época de Quaresma. Eu tenho uma amiga que eu vou chamá-la aqui de Maiara. Nós nos conhecemos no curso de especialização na universidade, especificamente no curso de pedagogia. Nós sempre que possível nos reunimos para jogar conversa fora, junto com outros amigos da universidade. Ela morava em uma casa junto com seus pais, que tinham uma boa condição financeira. Devido ao trabalho dos seus pais, ela acabou se mudando para uma outra casa, ainda na mesma cidade. Essa casa fica em uma rua de subida, e no final dessa rua tem um cemitério. Maiara disse que desde que se mudou para essa casa, coisas estranhas aconteciam, mas não tão assustadoras. Copos que estavam na mesa caíam no chão sem explicação. Ela conta que uma vez estava na sala com a sua mãe e escutou passos de alguém subindo as escadas, na frente delas, mas não se podia ver ninguém. Era raro, mas aconteciam esses fenômenos estranhos. Ela conta que uma vez, enquanto dormia, escutou passos de alguém caminhando no telhado do seu quarto. Sua casa era de 2 andares, e não havia como subir a não ser se fosse com uma escada bem grande. Mas ela não sabe se era alguém ou se era algo sobrenatural. Teve uma certa ocasião que ela convidou outras 3 pessoas, além de mim, para comer pizza na sua casa. Eu estava saindo do trabalho e não iria trabalhar no dia seguinte, então eu aceitei o convite dela. Cheguei na casa dela por volta das 8 da noite, e também chegaram meus outros amigos. Os pais dela, naquela ocasião, tinham viajado para Goiânia. Eu acho que ela tinha medo de ficar sozinha naquela casa, por isso nos convidou para fazer companhia para ela naquela noite. Nós escutamos música, vimos um filme e, claro, comemos uma boa pizza. O clima estava agradável e, quando nos demos conta, já estava bem tarde, quase 1h da manhã. A Maiara disse que podíamos dormir na casa dela, pois a sua residência tinha bastante espaço. Porém, teve um amigo meu, o Jarbas, que falou que não tinha como ele ficar. Ele chamou um táxi e foi para sua casa. Eu fui para a cama por volta das 1h30 da madrugada. Minhas 2 amigas dormiram no outro quarto, junto com a Maiara, enquanto eu dormi em um quarto sozinho. Eu deitei na cama, mas eu não conseguia dormir. Um detalhe a ser mencionado é que naquela noite, nenhum de nós ingeriu bebidas alcoólicas. Eu me virava para um lado e para o outro na cama, mas o sono não vinha. Foi então que eu perdi a paciência e resolvi sair na varanda para fumar um cigarro na sacada. Eu saí na sacada, fechei a porta de vidro para não entrar fumaça de cigarro no ambiente. Estava uma noite agradável. Eu escutava grilos, coruja, o vento soprar e um cão latindo, mas bem ao longe. A rua deserta estava bem iluminada, e na subida dela, no seu fim, eu via o cemitério. Apesar de estar um pouco longe, eu ainda conseguia ver alguns túmulos. Enquanto eu fumava o meu cigarro, eu comecei a sentir um calafrio inexplicável. Não era devido ao clima, mas como uma sensação ruim, como um presságio, como se algo desagradável estivesse prestes a acontecer. Um silêncio inexplicável tomou conta de toda a cidade. É como se toda a cidade entrasse em um vácuo. Eu não escutava mais os grilos, a coruja,
e nem o cão que estava latindo ao longe. Eu achei aquela sensação incômoda. Eu estava quase terminando meu cigarro e pronto para entrar no meu quarto, mas algo me chamou a atenção. Eu vi uma pessoa subindo a rua. Essa pessoa parecia estar mancando. Eu cheguei a pensar que se tratava de alguém aleijado. Eu, curioso, fiquei esperando essa pessoa passar em frente à casa. Mas à medida que aquela pessoa se aproximava, eu percebi que não era algo normal. Eu tomei um susto e um choque de realidade. Eu não sei se era uma pessoa exatamente, mas era um ser que estava sem roupa e andava de ponta cabeça, usando suas mãos ao invés dos pés para caminhar. O que eu vou relatar agora pode parecer absurdo, cômico, loucura, pode chamar do que você quiser, mas foi algo que eu queria muito esquecer. Aquilo tinha sua cabeça entre seus glúteos, seus olhos expeliam fogo e tinha orelhas pontudas. Quando aquilo estava quase passando em frente à casa, eu me abaixei um pouco para que aquela coisa não me visse. Aquilo se movia rápido. Uma pessoa normal, ainda que bem treinada, não conseguiria se mover tão rápido daquele jeito, de ponta cabeça, ainda mais em uma subida como a rua em que a Mayara mora. Aquilo soltava um gemido de dor. Eu pensei em pegar o meu celular para gravar aquilo, mas eu estava tão ansioso e com medo ao mesmo tempo, que eu queria ver até onde aquela coisa iria, e se eu entrasse no quarto, talvez eu perderia aquele ser de vista. Talvez muitas pessoas podem pensar que eu estava jogando muito Silent Hill, ou que tudo isso não passa de uma loucura, mas eu afirmo a vocês que foi real, e foi algo que até hoje eu não consigo uma explicação. Quando aquele ser chegou em frente ao cemitério, aquilo deu um pulo como se o muro do cemitério não fosse nada, e lá desapareceu. Eu ainda fiquei lá na sacada para ver se aquilo iria sair, mas isso não aconteceu. Eu fui para o quarto, fechei a porta e deitei na cama, e fiquei a noite inteira pensando naquilo. Às vezes, eu tinha a impressão de escutar o gemido daquele ser, mas eu tinha medo de sair lá fora para ver o que era. Quando amanheceu, eu me despedi da Mayara e minhas amigas e fui para casa. Depois de uma semana, eu pensei se eu falaria para a Mayara ou não a experiência que eu tive. Eu tinha medo dela zoar da minha cara e contar para todos da nossa turma e eu ser taxado de louco durante o resto do ano. Eu tomei coragem e disse para a Mayara o que eu vi. Por incrível que pareça, ela não duvidou da minha experiência, pois ela me relatou que coisas estranhas aconteciam em sua casa e por ela estar morando perto de um cemitério, ela acredita que coisas estranhas devem acontecer naquela rua, como criaturas ou assombrações que aparecem e perambulam por aquele bairro. Se alguém souber o que foi aquilo que eu vi, eu peço que comentem nesse vídeo. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato e desejo a todos uma boa noite. Saudações a todos do canal. Apesar de estarmos em época de quaresma, o que eu vou relatar não aconteceu em dita época. Mas ainda assim, é o suficiente para ser assustador e não fazer algumas pessoas dormirem. Muitos céticos vão dizer que esse relato é inventado, mas a polícia canadense e a estadunidense têm registros de que tudo isso foi real. Não se trata de uma lenda urbana. Uma pobre garota e muitas perguntas sem respostas. Essa história pode ser perturbadora para algumas pessoas, abalar talvez a fé ou crença de alguns. Se você quiser saber o que aconteceu aqui, é por sua própria conta e risco, pois é um caso cheio de coisas bizarras e assustadoras e com um final bem estranho. Em uma pequena cidade
chamada Jackson, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, no dia 21 de maio de 2007, uma garota chamada Patricia Lyons estava em uma certa noite se preparando para uma prova importante da escola no dia seguinte. Ela foi para a cama cedo e seus pais não a viram quando ela foi dormir. A noite passou, chegou-se um novo dia e seus pais perceberam que ela não se levantou para ir à escola. Eles foram até o seu quarto e viram que Patrícia não estava no mesmo. Procuraram por toda a casa e perceberam que sua filha havia desaparecido. Seus pais asseguraram que todas as janelas, portas da casa estavam devidamente trancadas e com as chaves postas pelo lado de dentro, o que era impossível para Patrícia caso ela quisesse fugir e colocar a chave de volta pelo lado de dentro da casa. A cidade inteira, já sabendo, se mobilizou para procurar a garota. Depois, todo o estado de Wyoming também já estava a par da situação, e chegou-se a lançar o alerta Amber, em que todos os telefones cadastrados nos Estados Unidos recebem uma mensagem quando alguém desaparece. Uma amiga próxima de Patrícia revelou aos seus pais que, algumas semanas antes dela desaparecer, ela estava recebendo mensagens telepáticas e vozes em sua cabeça. Naturalmente, muitas pessoas podem pensar que ela poderia ser esquizofrênica, mas o estranho é que ela também tinha frequentes hemorragias pelo nariz, algo que ela nunca tinha sofrido antes. Passou-se quase uma semana e nenhuma pista para encontrar a garota. As buscas estavam sendo intensificadas, até que um certo dia, sem mais nem menos, os pais desesperados receberam uma mensagem de texto da Patrícia, através de um número desconhecido. Ela disse aos seus pais que não sabia exatamente onde estava. Ela estava confusa e desnorteada. Ela foi encontrada em Kirkland Lake, Ontário, no Canadá. Em menos de uma semana, ela atravessou 3 estados norte-americanos, cruzou a fronteira sem passaporte, dinheiro. Ela estava apenas com pijamas e não fazia ideia de como chegou lá. Ela tinha um lapso de memória e não conseguia se lembrar do que aconteceu há uma semana atrás. Os médicos e psiquiatras a examinaram e ela estava saudável. Não tinha nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de intoxicação, nada. Ela estava totalmente saudável. Mas, com o passar do tempo, pouco a pouco, ela começou a se lembrar de algumas coisas que aconteceram. O que ela relatou, tanto para as autoridades canadenses quanto às autoridades norte-americanas, pode fazer talvez muitas pessoas não se sentirem seguras, nem mesmo dentro de suas casas, pois foi algo bizarro. Ela lembra que dias antes disso acontecer, do seu desaparecimento, ela escutava vozes de maneira telepática. Essas vozes falavam em um idioma que ela não entendia. Era um idioma totalmente estranho. Na noite em que ela foi dormir, ela escutou novamente essa mesma voz, porém vinha de cima. Quando ela abriu seus olhos, ela percebeu que não estava mais em seu quarto, mas sim como se estivesse dentro da parede. Seu quarto parecia estar todo ao contrário. Para muitas pessoas talvez seja difícil de entender. Nem mesmo ela conseguiu explicar com palavras esse detalhe. Se você assistiu o filme Interestelar, talvez consiga visualizar essa cena bizarra. Era como se fosse o seu quarto, mas ao mesmo tempo não era. À medida que o tempo passava, as coisas só pioravam. Ela tentou se levantar, mas seus pés não tocavam o chão. Em pânico, ela tentou descobrir onde ela estava e como sair dali. Ela viu que estava em um tubo em que havia vários buracos. Ela começou a passar por esse tubo e viu outras pessoas dormindo e também outras criaturas. De repente, ela foi atingida por uma corrente de ar como se fosse uma mão invisível que a puxou e ela parou dentro de um buraco arredondado. As portas daquele lugar se abriram.
Ela passou por essas portas e viu milhares de cubos brancos que pareciam açúcar, mas ela teve receio de comê-los. 3 criaturas estranhas, semelhantes a polvos, entraram nessa sala. Eles tinham um dispositivo na cabeça parecido com um equipamento de respiração e usavam uma roupa preta. Quando eles viram Patrícia, eles começaram a mudar de cor, do verde ao carmesim. Essa mesma mão invisível, digamos assim, que a puxou, começou a baixar Patrícia novamente para andares abaixo. Os seres permaneceram no mesmo lugar. Patrícia notou outra coisa estranha. Ela sentia que não respirava. Simplesmente o lugar em que ela estava não tinha necessidade de respirar para que ela estivesse viva. Ela chegou em um andar onde havia aproximadamente 20 criaturas, semelhantes às 3 primeiras vistas, que estavam em um semicírculo. A garota permaneceu em uma plataforma mais baixa. As outras criaturas ao seu redor gesticulavam. Patrícia deduziu que eles conversavam entre si. Patrícia não podia escutar o que eles falavam, pois as criaturas estavam atrás de uma proteção de vidro e provavelmente falavam uma língua não humana. Houve um momento que ela começou a escutar o que eles falavam. Eles conversavam entre si e falavam um idioma totalmente estranho, e olhavam para ela ao mesmo tempo. Ela se deu conta que aqueles seres estavam falando sobre ela. De repente, um dos seres começou a falar com ela em inglês e disse que ela estava em um lugar chamado AWE, AWE, uma base alienígena. Um daqueles seres mostrou um tipo de holograma para ela, como se fosse um mapa, e pediu para ela dizer em qual ponto desse mapa ela vivia. Ela pôde ver muitas galáxias nesse dito mapa, mas ela não entendia o que tudo aquilo significava. Ela ficou um bom tempo analisando aquele mapa, até que ela conseguiu identificar a Via Láctea. Aquele holograma deu um tipo de zoom e ela pôde ver com mais detalhes a Via Láctea. Ela tinha uma noção básica de astronomia graças às aulas que ela teve na escola. Aqueles seres começaram a falar entre si. Dessa vez foi uma longa conversa. Patrícia estava fraca, cansada, e sentiu que já havia se passado várias horas. De repente as luzes se apagaram. Patrícia foi levada novamente à sala em que estava cheia de cubos brancos. Ela comeu dessa vez um desses cubos e, instantaneamente, ela sentiu-se bem e com bastante disposição. Ela queria comer mais, porém não teve tempo. Antes de pegar outro cubo, ela foi levada novamente a uma sala onde estava de novo aqueles 20 seres, semelhantes a polvos. Aquele mapa apareceu para ela de novo. Várias galáxias apareceram. Ela relata que começou a escutar novamente vozes em sua cabeça. Sua cabeça começou a doer bastante. Patrícia relata que foi colocada em um tubo que parecia estar escaneando o seu corpo. Aqueles seres tiraram pedaços de suas unhas, alguns fios de cabelo e também da sua sobrancelha. Após esse episódio, ela se lembra apenas de acordar na calçada de uma rua, de pijama, na cidade de Kirkland, em Ontário. Com o passar dos anos, o caso de Patrícia foi caindo no esquecimento. Porém, o que parecia inacreditável aconteceu. No ano de 2011, a garota sumiu novamente. Porém, dessa vez ela nunca mais foi encontrada. O mais impressionante é a reação do pai da garota, Michael Lyons. Em uma entrevista que pode ser encontrada no YouTube, ele disse que já aceitou o fato de que ele nunca mais a verá. Mas ele sabe que ela está feliz. O pai dela declara que vê ela todas as noites e recebe mensagens telepáticas de sua filha quando ele vai dormir. Segundo ele, Patrícia está trabalhando nessa dita estação espacial alienígena. Comente o que você achou desse caso, se já tinha ouvido falar antes. É um caso bizarro. Para muitos pode dar a sensação de que não estamos seguros
nem mesmo dentro de nossas casas. Coisas sobrenaturais e misteriosas estão por aí. Boa noite.